Vou começar a fazer a cabeça da vaca pelo focinho. Usarei o barroco 6 na cor 4514 e continuo com a agulha clover 4 milímetros. Como farei novamente pontos baixos sem correntinha, vou deixar aqui um pouquinho mais de um palmo, vamos dizer assim, um palmo e 3 dedos, e dou um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Agora, este é o fio curto, este é o fio do novelo. Farei os pontos baixos exatamente como expliquei no fundo da bolsa. Passo o fio pela frente da agulha, ó, fiz um lacinho, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Farei 12 pontos baixos. Agora, subo uma correntinha e faço pontos baixos pegando a alcinha de trás. E já vou cobrindo esse fiozinho aqui do começo. Terminei aqui essa carreira, tenho aqui os 12 pontos baixos, porque fiz 12 pontos baixos, subi uma correntinha, peguei logo aqui no primeiro e voltei 12 pontos baixos. Agora, vou explicar de novo essa partezinha, que é onde vocês têm mais dificuldade. Então, vamos lá. Faço uma correntinha e mais uma, ó, 2 correntinhas. Eu venho no mesmo buraquinho do 12º ponto. Venho aqui e faço 2 pontos baixos no mesmo buraquinho do 12º ponto desta carreira aqui. 2 correntinhas novamente e de novo no mesmo buraquinho mais um pontinho, tá vendo? Então fica assim quadradinho. Então tenho um ponto baixo aqui, que é o 12º ponto, 2 correntinhas, 2 pontos baixos no mesmo buraquinho, 2 correntinhas e de novo mais um ponto baixo no mesmo buraquinho. E agora voltarei pegando as alcinhas de trás. Aqui, para pegar as alcinhas de trás, também surgiu uma dúvida, né? Nas aulas que eu tenho dado dessas bolsinhas. Aqui é o seguinte: uma alcinha eu peguei para fazer esta carreira. Sobrou esta alcinha. Então, vamos pensar assim, ó. Eu estava assim, fui pegando as alcinhas de trás, certo? Quando eu faço isso, eu libero estas alcinhas aqui. Que aqui, ó, tá vendo? Elas seriam as da frente, certo? Porque eu fui pegando as alcinhas de trás e fui liberando aqui. Como se fosse um ponto baixo aqui, uma correntinha. Pensa dessa forma. Agora, eu venho aqui, as alcinhas de trás são exatamente essas que sobraram daqui. Então, aqui eu peguei esta alcinha, agora a alcinha de trás são estas alcinhas aqui. E faço pontos baixos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira,
Depois que eu faço esta pontinha aqui, essa extremidade, então fui lá, fiz, né? Os dois, o ponto baixo aqui, o último ponto baixo, o 12º ponto aqui na carreira, duas correntinhas, 2 pontos baixos no mesmo buraquinho, certo? Duas correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo buraquinho. Este é o 12º ponto desta carreira. Então, vamos contar, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 11, 12. Então, este de novo é o 12º ponto da carreira. Agora, aqui na outra extremidade, eu vou repetir o que fiz aqui com uma pequena diferença. Então, vamos lá, faço 1, 2 correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo buraquinho do 12º ponto e faço 1, 2, certo? Agora, seguindo o que eu fiz aqui, 1, 2 correntinhas. E é aqui que muda um pouquinho. Esta sequência eu vi em pontos altos para fazer fundo de cesto, mas eu adaptei do meu jeito para fazer pontos baixos, porque eu gosto de fazer as bolsinhas com pontos baixos, eu prefiro. Acho que elas ficam mais com cara de amigurumi. Só que se eu fizer um ponto baixo aqui, aqui fica torto, não fica certo. Portanto, assim como no ponto alto, eu finalizo a carreira com um ponto baixíssimo neste ponto baixo aqui, com a diferença que não subirei correntinhas a cada carreira. Por ser ponto baixo, eu posso fazer isto, ó. Eu venho aqui, agora pego por baixo das duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Por ser ponto baixo, quando eu faço ponto baixíssimo, eu não tenho uma diferença muito grande entre carreiras, diferente se eu tivesse feito em pontos altos. Portanto, vou fechar aqui uma única vez em pontos baixos e agora vou trabalhar de forma espiral, para não subir uma correntinha a cada carreira, porque fica marcado. No ponto alto, por mais que a gente faça várias técnicas para esconder isso, sempre fica um pouquinho marcado. Mas como o ponto baixo ele facilita a gente trabalhar em espiral, então fechei aqui em ponto baixíssimo, então conto isto com uma carreira inteira. E aqui eu coloco o marcador. E a partir de agora, eu continuo fazendo aqui os cantinhos. E quando eu chego aqui, eu não subo correntinha, eu continuo direto em pontos baixos. Por quê? Para que não fique marcado. O certo, se é que existe um certo nesse caso, você subiria uma correntinha a cada carreira, mas aqui não há necessidade. Por ser ponto baixo, como eu falei, não há uma diferença muito grande entre carreiras. E isso facilita bastante, porque caso fique alguma marquinha, vai ficar só aqui embaixo, não durante toda, aqui no caso, a carinha da vaquinha. Portanto, assim como no amigurumi, eu venho aqui e coloco um marcador. E agora, ó, olha só. Aqui eu vou voltar e fazer aqui de novo o pontinho, né? E aqui, agora eu trabalho pegando as duas alcinhas e continuo em pontos baixos até o final desta carreira. Fiz 11 pontos baixos e eu tenho mais um ponto aqui, ó. Então, aqui é o 12º ponto. Em cada parte da bolsa, onde eu utilizo os pontos baixos sem correntinha, eu uso a mesma técnica. O que vai mudar é a quantidade de pontos que coloco aqui. Na bolsinha coloquei 15, aqui eu coloquei 12, porque eu queria um pouquinho menor, porque aqui é a carinha da vaquinha. E vai mudar também a quantidade de carreiras que farei com aumentos aqui nessas pontas. Agora aqui, olha só, eu cheguei aqui,
Neste caso, se fosse no fundo da bolsinha, eu faria um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Aqui não farei isso. Farei dentro do espaço de correntinha, só verifica se está bem certinho. Eu faço 2 pontos baixos. Aqui lembra que eu tenho 2 pontos baixos que fiz na carreira anterior? Então, faço 2 pontos baixos e aqui no espaço de correntinha, novamente, faço 2 pontos baixos. O que eu estou olhando aqui, ó? Porque aqui eu tenho um outro ponto baixo. Então, só tô tomando cuidado, porque sem querer a gente pode pegar aqui e pula, né? O espaço de correntinha. Então, 2 pontos baixos no espaço de correntinha, venho aqui agora e continuo em pontos baixos, até chegar lá no espaço de correntinha, onde farei novamente 2 pontos baixos no espaço de correntinha. Veja que aqui é um pouquinho diferente de como fiz a base da bolsa. A base da bolsa eu fiz novamente neste cantinho um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, continuei. E depois voltei aqui e fiz diferente novamente. Aqui eu fiz só uma vez, né, as correntinhas aqui nos cantinhos, e agora nessa carreira, nesse espaço de correntinha, eu faço os 2 pontos baixos. E farei mais uma vez aqui do outro lado. Ó, tô chegando lá. Aqui eu tenho o espaço de correntinha novamente, tá vendo? Então, eu venho, faço 2, novamente. Agora eu venho aqui, pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior. E mais uma vez, aqui, ó, no espaço, eu faço 2 pontos baixos, certo? E aqui, ó, eu tenho um ponto baixo escondidinho. Deixa eu só pegar ele direito, ó, que não escapou um fiozinho. Quando eu fizer, dá pra ver melhor, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho os 2 pontos baixos e aqui, ó, eu tinha o pontinho que completa esta carreira. Agora, troco o marcador de lugar e agora faço somente pontos baixos. Estou começando pelo focinho da vaquinha. Agora, continuo em pontos baixos. Prontinho, cheguei ao final, tenho 36 pontos. Veja que ainda não começou a fechar, porque eu tenho os aumentos aqui nos cantos e não começou a fechar ainda. Vou continuar até que feche um pouquinho para depois começar a trabalhar a parte branca e preta aqui da vaquinha, como eu fiz no corpinho. Então, fiz aqui as carreiras, então tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Volto aqui e faço mais uma carreira de pontos baixos. Viu que já fechou bastante, né? E achei que ficou bem bonitinho esse tamanho aqui de focinho em relação à bolsinha. Uma coisa muito importante, enquanto estou crochetando, né, projetando aqui o meu trabalho, essa peça, eu estou olhando uma vaquinha, uma foto de uma vaquinha. Por quê?
Eu falei, será que o focinho seria dessa cor mesmo? Aí eu fui ver que tem focinho cinza, focinho de diversas cores. Mas eu estou colocando essa cor aqui porque eu acho que ela fica mais engraçadinha, tentando, né, chegar numa vaquinha mais fofinha. Numa vaca preto e branco, né? Você usa as cores, uma vaquinha que seja preta e branca, você vai ver que existe o focinho tanto rosado como também acinzentado. Então estou seguindo, ou preto, mas estou seguindo essa cor aqui, porque além de ser linda, né, essa cor aqui do barroco, eu acho que vai combinar mais por ser uma bolsinha infantil. Agora aqui vou arrematar e mudar para a cor branca do barroco 6. Agora, o porquê de eu ter feito esta quantidade de carreiras? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro porque essa parte rosinha da vaquinha, ela não é muito grande. Se você olhar uma foto, verá que não é muito grande. E também por uma questão de design. Para ter uma boa noção de proporção, é interessante ter uma noção de desenho. Não precisa ser especialista em desenho. Mas, por exemplo, você pode assistir desenho animado e ver as proporções. Isso é muito importante. Como eu desenho, para mim é fácil ir calculando essas proporções. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu já vou imaginando a cabeça da vaca. Para mim é fácil, porque a minha formação acadêmica, que foi moda, eu desenhei bastante. E desenho já há muitos anos. Então para mim isso é fácil. Se você tem alguma dificuldade, dá uma olhadinha em desenho animado. Se você tiver a oportunidade, faça cursos de desenho de modelo vivo, né? Sabe aqueles que você olha a mulher, normalmente ela está nua, né? Hoje o pessoal usa calcinha, né? Não fica totalmente nua assim. Isso te dá uma boa base de proporção, de entender essas proporções para aplicar aqui, no caso, no crochê. Isso vale para qualquer coisa na sua vida que tenha a ver com arte. No nosso caso aqui, a ideia de aprender proporção é fundamental, é bem bacana para a criação dos bonecos. Mas, se você acha muito difícil, é só seguir aqui essa minha receitinha, que também vai dar certo. Porque é o seguinte, eu acho muito importante explicar o motivo. Quando a gente entende por quê, a gente aprende mais. E eu acho bacana falar isso. Então agora aqui, ó, vou fazer o arremate. Corto o fio, viu que não cortei muito grande. E puxo aqui, ó, não fiz baixíssimo nem nada. Estou fazendo troca de cor, tá? Essa é a minha forma de fazer troca de cor. Já estudei umas 6 formas diferentes. Essa é uma dedução minha, foi a que mais gostei. Então puxei, coloco aqui a agulha de acabamento. E agora vamos lá, conto 1, 2 para frente, passo por baixo das 2 alcinhas. Passo pela alcinha da frente, ó, do último ponto crochetado aqui de cima. Não apertei ainda. E agora passo por baixo das 2 alcinhas, do pontinho aqui que eu pulei. E agora sim, eu puxo até que fique, tá vendo, ó? Igualzinho aos pontos ao lado deste ponto aqui. Agora, para continuar, eu vou colocar o branco para fazer a parte branca aqui da cabeça da vaquinha. Por mais bacana que fique aqui a troca de cor, tá vendo? Ó, você nem percebe aqui, né? Porque sumiu o degrauzinho. Mesmo assim, vou deixar esta parte aqui para trás, certo? Aqui será a frente da cabeça da vaquinha. Tô falando isso por quê? Porque agora, ó, eu não preciso vir aqui, eu venho aqui. Só porque eu quero, não existe exatamente uma explicação. Laço o fio branco, o 8001 do barroco 6. E dou um nozinho, normal, tranquilo. E agora continuo em pontos baixos, crochetando sobre o fio do início do branco e sobre o fio final aqui desta cor. E dou toda a volta em pontos baixos. E já vou travando aqui os 2 fios, ó. Tô sempre puxando, não puxar demais, né, pra não repuxar, mas o suficiente para que eles não fiquem frouxinhos aqui.
e dou toda a volta em pontos baixos. Então, aqui estou fazendo troca de cor, mudando a cor, né, do focinho para a cor aqui da continuação da cabeça da vaquinha. Tenho 36 pontos baixos nesta carreira. E vou dar toda a volta. Aqui é onde eu cortei o fio, né? Esse fio aqui. Então, veja que passo normalmente por aqui, fazendo os pontos baixos. E o último ponto, farei aqui, ó, quer ver? Aqui, que é onde eu dei o nozinho. Então, veja que não fica degrauzinho. Fica aqui uma diferençazinha, por isso até que eu deixo pra trás. Mas, ó, não tenho degrau, tá vendo? Passei direto. Volto com o marcador. E vou continuar aqui em pontos baixos. Então, aqui é onde eu dei o nozinho, o ponto está aqui. Conte novamente, vê se está aí com 36 certinho. E tem que estar. Então, agora continuo aqui em pontos baixos, ó. Fica bem bonitinha a troca de cor, não fica? Eu gosto muito dessa troca de cor, que eu acho que é a que fica mais suave. Apesar que neste caso aqui essa troca nem vai aparecer, mas é o que eu digo, não importa se não aparece, o que importa é que eu saiba que está certinho. E continuo aqui os pontos baixos até chegar lá novamente. Dei a volta novamente e quero mostrar aqui de novo, ó, a troca de cor, como ficou, tá vendo? Então, agora aqui troco mais uma vez e vou fazer mais uma carreira somente de pontos baixos. Estou de novo calculando a proporção da cabeça da vaquinha em relação ao corpo que fiz. Agora, vou começar as diminuições. Então, tenho 36, farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Não sei como você faz sua diminuição, mas eu faço assim, ó. Alcinha da frente, laço o fio do novelo, passo por 2 alcinhas, laço e finalizo. E assim vou até o final. Terminei a carreira com as diminuições, agora pontos baixos.
Terminei a carreira de pontos baixos. Aqui farei mais uma carreira de pontos baixos, mas vou fazer mais uma manchinha na carinha da vaquinha com o fio barroco 6 na cor ônix. Então, estou fazendo aqui são as costas, lembra que eu falei para começar aqui nas costas da cabeça? Então, estou dando a volta aqui. E aqui, ó, como eu falei, de forma aleatória, eu vou colocar a nova cor, que é da manchinha, né? Lacei o fio, do mesmo jeito que eu fiz antes, né? Fiz o ponto sem terminar. E agora lacei aqui a cor novamente. E aqui vou fazer diferente. Não vou crochetar de forma conduzida, crochetando sobre o branco. Eu vou soltar o branco e vou fazer só com o cinza. Estou crochetando sobre este fio, que é o fio aqui do começo, só para não soltar, né? Então, estou crochetando, lembrando que não estou contando quantos pontos cinza eu faço. Se você quiser contar, ter um padrão, ok. Mas estou fazendo realmente de forma bastante aleatória. Então, ó, vim até aqui. Agora, vou trocar de cor. Então, eu volto com o branco. Estou segurando aqui, ó, para não fechar, né? Não puxar aqui com o branco. Prontinho. Vou fazer só uma manchinha aqui do lado, só para não ficar fio demais aqui dentro. Solto o cinza e vou pegar ele de novo somente quando chegar aqui nessa cor. Então, aqui estou continuando com pontos baixos. Então, fiz uma carreira de diminuição e 2 carreiras de pontos baixos. Então, comecei a fazer uma manchinha só, vou fazer só uma aqui deste lado na carinha da vaquinha. Então, fiz aqui, ó, fiz a manchinha, terminei a carreira. Agora, nesta carreira, farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui vou retomar o cinza. Então, tem 1, 2, 3. Vou ajustar para não puxar, né? E agora faço a diminuição. E continuo. 3 pontos baixos. E uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos
e uma diminuição. Fiz a carreira e 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço somente pontos baixos. Resumo. Tenho aqui 24 pontos. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Só ajustar mais aqui. E vou até o final, 2 pontos baixos e uma diminuição. E nesta carreira faço 1 ponto baixo e uma diminuição. E agora vou só com o branco. Que agora eu quero que feche de uma vez. E agora farei 3 diminuições. Vou cortar o cinza. Daqui a pouco eu amarro ele ali dentro. E agora vou amarrar primeiro, né, o cinza para poder arrematar aqui. Depois eu faço as 3 diminuições. Para arrematar o cinza, eu cortei, né, o fio. Eu vou dividir aqui, o Barroco 6, ele tem 6 cabos. Então, vou dividir assim, ó, como eu já expliquei. E aí, vou fazer a mesma coisa. Passo 3 perninhas, né, 3 cabos na agulha. Vou passar por um
Um pontinho aqui, pertinho. Agora, vou amarrar aqui com os outros 3 cabos. E aqui eu só vou pôr pra dentro, né? Porque não preciso passar por entre os pontos. Prontinho, já arrematei. Já estou aqui com a manchinha. Vamos colocar os olhinhos, né? Antes de finalizar. Agora aqui é uma questão de gosto. Você pode pôr só o olhinho, assim, ó. Então, esse seria o momento, tá vendo? Põe só o olhinho com trava. E ele está, ó, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a quinta e a sexta carreira, contando aqui, antes de finalizar com as 3 diminuições, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos de separação. Então, se você quiser, né, fazer assim bem mais tradicional e fazer com o olhinho só com trava, esse seria o momento, tá? Porque aqui você ainda consegue, ó, colocar a mão e colocar a trava. Uma outra forma seria fazer uma rodinha, né? Fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. Tirei o degrauzinho, arrematei e dei um nozinho aqui atrás. Aí você vem com o olho entre a última e a penúltima carreira. Aí coloca a trava aqui. E coloca o olhinho assim, ó. Porque dá um volume, tá vendo? Opa! Então, assim é uma outra forma. Eu gosto mais assim. E aí, se você quiser, você coloca a pálpebra, né? Vocês sabem que eu gosto muito de colocar pálpebra. Então, aqui seria uma outra forma. Eu acho que a vaquinha fica mais expressiva, tendo esse volume aqui no olho. Então, agora, você decide como você acha mais bacana. Assim ou assim, com a possibilidade de colocar depois uma pálpebra para fazer uma carinha assim mais de tédio. Portanto, como eu decidi colocar o olhinho depois, aí eu posso fechar aqui, que eu não vou precisar pôr a trava aqui por dentro. Então, eu venho aqui e faço as 3 diminuições seguidas. Que é assim que normalmente eu finalizo os meus bonequinhos. Para ficar com menos pontos aqui e ficar mais bonitinho o fechamento. Ó, só 3 diminuições. Você viu? Eu fiz 3 diminuições seguidas e agora eu corto o fio. Tiro o marcador e puxo a alcinha. Prontinho. Agora eu vou encher com a fibra e finalizar a cabeça da vaquinha. E aí encho com a fibra e eu gosto de usar um palito, ó, de madeira com a pontinha quebrada, porque eu acho mais fácil de colocar a fibra. Eu vou colocar a fibra e tentar manter o máximo possível ele achatadinho, a cabeça achatadinha. Para não fazer muito volume na bolsa. Pronto, enchi, ó, mantenho achatadinho, tá vendo? E agora fecho aqui, ponho a agulha de acabamento, pego pelas alcinhas de fora e vou fechando. Então, são 9, né, alcinhas. Eu sempre conto para pegar certinho todas as alcinhas. Ficou bem bonitinho. Vou deixar bem certinho aqui, né?
E agora, passa a agulha por dentro aqui do anel. Eu venho aqui para trás. E fecho bem o anel mágico. Agora, eu volto no mesmo buraquinho. Saio aqui um pouquinho distante. E deixo uma argolinha, ó. Tá vendo? Volto no mesmo buraco. Venho aqui no mesmo buraquinho onde eu entrei. Procuro aqui, ó. Pronto. Passo a agulha por dentro da alcinha. E agora eu puxo. Que eu amarro lá dentro. Aí volto, ó. Saio de novo. Viu que eu não vim nessa parte aqui. Eu não gosto de puxar o fio, porque vai ficar bem escondidinho. Mas na dúvida... E agora aqui corta a rente. Prontinho. Ó, bem bonitinha a cabeça, bem modeladinha, com a manchinha. Agora é só colocar os olhos. Lembrando, né? Que ó, tá vendo? Você pode fazer assim se você quiser. Naquela hora que eu falei, né? Antes de fechar, você pode pôr o olhinho desse jeito aqui. Ó, faço o narizinho com 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, venho aqui. Ó, tem 2 pontos baixos aqui. Venho aqui. Na mesma linha. Coloco a agulha desse jeito aqui. Pego o fio da cor do focinho. Um nozinho. E agora faço 3 pontos baixos no mesmo lugar, ó. 1, 2, 3. Veja, está na mesma posição, certinho. Corto o fio. Ó, não fiz baixíssimo aqui, porque eu vou amarrar. Aí eu tenho o narizinho. Agora passo este fio, os 2 fios, né, pra dentro. Vou sair aqui atrás. Aí vejo, tá tudo certo. Confiro certinho. E agora aqui eu amarro. Passei os 2 pelo mesmo buraco. E amarro com um nozinho. Agora passo a agulha novamente. E assim eu faço as narinas. Eu pensei em fazer enquanto eu fazia essa parte aqui. Mas eu não fui gostando de como ficava. Então achei melhor fazer depois. Até porque quando começa a ficar muito difícil, aí eu penso, não, tem que fazer de um jeito mais fácil. Eu achei que assim é mais fácil de entender e mais fácil de fazer. Prontinho. Aí fico aqui com as 2 narinas aqui da vaquinha. Outra opção bacana pro olhinho, então aqui eu fiz com o barroco, né? Anel mágico, aumento em todos os pontos. Eu fiz aqui com o fio amigurumi. Eu acho que fica mais bonitinho, tá vendo? Então os olhos eu tenho feito em vários bonequinhos. Uso o fio mais grossinho para fazer bonequinho ou bolsinha. E depois faço o detalhe, como o olhinho, com o fio amigurumi, quando o fio é de algodão. Então aqui eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. E finalizei com um ponto baixo e um aumento e tirei o degrauzinho. E coloquei o olho, então aqui eu tenho, ó, 1, 2, entre a terceira e o anel mágico. Logo depois do anel mágico, mais fácil. Eu acho que assim, quer ver? Fica mais bonitinho, ó, tá vendo? Fica mais expressivo. Apesar de ser branco sobre branco, dá um relevo aqui
e eu acho que ele fica mais expressivo, fica mais expressiva, né? A carinha aqui da vaquinha. Ó, prendi aqui com alfinetinho, só pra você ver como fica mais expressiva a carinha aqui da vaquinha. E aqui você vai testando como você quer a expressão dela. Agora falta fazer orelhinha, rabinho, patinha. Coloquei mais para baixo também, para ver se ela fica mais expressiva. E é assim que eu vou estudando a expressão dos bonequinhos, que essa é a parte assim que eu considero mais importante. Vejo com um fio, vejo com o outro. Eu acho que eu gostei mais aqui mais para baixo do que mais aqui em cima. O que você acha? Me conta aí nos comentários. A orelhinha, farei ela mais simples, porque eu preciso que ela fique leve, porque a cabeça já pesa um pouquinho. Farei uma branquinha com o barroco e uma cinza com o barroco 6 na cor ônix. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais de um palmo, ó, de fio, tá vendo? Talvez um palmo, mão aberta, mais 4 dedinhos aqui. Aí eu faço um nozinho, como se fosse começar uma correntinha, e faço 6 pontos baixos sem correntinha. Agora, esse fio do começo, não vou crochetar sobre ele, vou deixar ele aqui, porque vou usar depois para fixar a orelha na cabeça da vaquinha. Então, aqui eu faço uma correntinha, então, na alcinha de trás, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Agora, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto. Um em cada buraquinho. Faço um ponto alto. E agora, no mesmo buraquinho, que é este aqui, farei. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Ao invés de pegar uma alcinha só, para não fazer um buracão, eu vou passar por baixo de 2 alcinhas desse jeito aqui. Assim não faz buracão. Então, faço 2 pontos altos e mais um. Tudo no mesmo buraquinho. Faço uma correntinha, que é um picô de uma correntinha. E agora faço aqui, então fiz, ó, o picô é assim, né? Fiz a correntinha e volto aqui na lateral do ponto e fecho com ponto baixíssimo. E faço mais 2 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho. Totalizando 5 pontos altos aqui na ponta da orelha. E agora, volto do mesmo jeito que fiz aqui. Então, aqui agora, esta é a alcinha, ó. Então, eu peguei a alcinha deste lado, agora eu vou pegar a alcinha deste lado aqui. Então, venho, faço um ponto alto, um meio ponto, mais um meio ponto. Eu faço ponto justinho, então fica mais durinho aqui, mais dificinho para crochetar, mas é tranquilo. Então agora faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. E para terminar, tá vendo que fica abertinho, né? Eu gosto de fechar aqui. Então eu venho no primeiro ponto, pegando por baixo das 2 alcinhas, o primeiro ponto aqui do início, quando você começou a fazer os pontos. E faço um ponto baixíssimo. Agora corto o fio e puxo. Prontinho. Então já tenho as 2 orelhinhas. Fiz uma branca e uma cinza. Então, a cinza... Deixa eu tirar daqui, eu pus os alfinetinhos, porque eu gosto de ficar olhando.
Então a cinza eu vou costurar não, vou dar um nozinho, por isso que eu deixei os 2 fiozinhos aqui e a branquinha aqui do outro lado, ó. Agora vou passar aqui dentro e prender as orelhinhas. Coloco a orelhinha pra frente, né? O direito aqui pra frente. Vou passar primeiro por aqui. Passo a agulha de acabamento. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3. Aqui do lado. Passo. E vejo se tá boa a posição. E agora, pego o outro fiozinho. Então, eu passei aqui, ó. Então, contei 1, 2, 3. Entre a 4ª e a 5ª carreira. Agora, pulo um ponto baixo. E saio aqui no mesmo lugar do fio anterior. Posiciono, vejo se tá tudo certo. Não pode ficar pra cima, né? Senão vai aparecer coelho. E agora amarro aqui atrás. Tô vendo que talvez levante, então posso dar um pontinho aqui. Mas vou ver primeiro se vai levantar. Ó, ficou bacana. Então, amarrei. Agora dou um nozinho e passo os fiozinhos por dentro. Que aí eu amarrei lá dentro a orelhinha. Se eu achar que tá levantando, eu posso dar um pontinho aqui. Então, vamos posicionar e ver se ficou bom. E faço a mesma coisa com a outra orelhinha. Vou colocar aqui, ó, na mesma posição. Vou amarrar também. Prontinho. Viu que antes de finalizar aqui os olhos, fazer a costura, coloquei orelhas. Vejo aqui, coloquei aqui um outro olhinho, tá vendo? Aqui eu coloquei número 10. Então eu vou estudando, vou vendo, de repente até deixo passar um dia, volto, olho novamente. Achei que ficou melhor esse olhinho com trava maiorzinho. Lembrando, né, que você pode pregar antes, né, como eu já mostrei aqui, tá bom?